Acho que todo mundo que se preocupa minimamente com os verdadeiros rumos da pandemia no Brasil, a despeito das balelas políticas, dos conchavos, das farsas milagreiras e dos farisaísmos, deveria separar uns 40 ou 50 minutos do seu precioso tempo para ouvir o ilustre Roberto Medronho, cidadão carioca, compositor e sambista portelense, epidemiologista há 43 anos, especialista em saúde pública, atualmente titular da UFRJ. Membro do Conselho de Especialistas, criado para assessorar o governo do seu estado, com o economista Armínio Fraga, o neurocirurgião Paulo Niemeyer, o ex-ministro José Gomes Temporão, que aliás deu uma entrevista incrível para esse canal, entre outros. Bola de cristal o Roberto não tem, mas as evidências científicas apontam para o seguinte: o Brasil será o principal foco da pandemia no mundo dentro em breve. O número de mortos atual deve ser o dobro do que está sendo divulgado. E o número de infectados é de 10 a 11 vezes maior. O pico em São Paulo e no Rio deve acontecer entre o final de maio e meados de junho. Vai descer lentamente e de um patamar muito alto. Se não tomarmos cuidado, seremos o país com mais mortes no mundo. Essa coisa brasileira de meio relaxamento, meio isolamento, não está funcionando. O lockdown já é obrigado no Rio e quase em São Paulo. Os governos precisam se mexer. Aliás, se tivéssemos feito o isolamento direito, como fizemos nas primeiras semanas, mas não nestas últimas, talvez já estivéssemos saindo dele. Se a retomada for bem organizada, o tempo da primavera, ou seja, setembro, outubro, pode ser mais auspicioso. Só que a ameaça de uma segunda onda é bem grande. A desigualdade social nos condena. E o Roberto está meio que sem esperança. A pergunta que apareceu na semana é aquela pergunta que vale milhões, né? É a pergunta que a gente quer saber se existe alguma resposta possível, né? Se a gente, primeiro, o que é um pico e se a gente está se aproximando do pico ou não. Onde que a gente está na curva? O Brasil está se tornando o pior lugar do mundo? O Brasil está se tornando e está caminhando e será o epicentro da epidemia no mundo, rapidamente para nos tornarmos o epicentro da epidemia. Eu ia só comentar que, em relação a isso do Brasil possivelmente se tornar o próximo epicentro, né? Agora a gente está os Estados Unidos, mas bem provável que a gente vire depois. Por que a taxa de contágio varia muito de país para país e por que aqui no Brasil ela é super alta? Nós temos o nosso país, né? É um país imenso, com 209 milhões de habitantes, mas temos os grandes adensamentos populacionais, né? Pelo dramático déficit de moradia, pelo dramático déficit de empregos, né? De acesso à educação, acesso à água. Uhum. Né? Então, a taxa de contágio, né, que a gente fala do número básico de reprodução, aqui no Rio de Janeiro começou em torno de 7, enquanto em outros países era 3, 2,5. Né? Agora conseguimos reduzir, mas ele não vai abaixo de 2. O que abaixo de 2 significa que a epidemia continuará caminhando de forma exponencial. Que 1 contamina 2, 2 contaminam 4, 4 contaminam 16, 16 contaminam 64 e vai numa progressão geométrica. Certo? Então, ainda não conseguimos ter o ideal que é abaixo de 1, que é quando a epidemia começa a sofrer o seu declínio. Né? Então, a realidade da epidemia no nosso país é bem diferente dos países europeus, né? É bem diferente mesmo dos países asiáticos. Então, eu acredito que essa ausência do Estado nas políticas, né, públicas, seja só na área da saúde, mas em todas as outras áreas, provocando esses grandes adensamentos populacionais, ajudam muito
a que essa epidemia se alastre mais rapidamente no Brasil do que até mesmo em alguns outros países. Quer dizer, a gente está arrumando para ser o epicentro do mundo mesmo, da Covid? Sim, não é mais a pergunta de ser, é de quando. E esse quando está cada vez mais próximo e é bem provável que nos próximos dias sejamos o epicentro da epidemia do mundo. Você acha que o número de mortos aqui também, a gente pode ser campeão no fim das contas? Isso vai depender muito. Sabe por quê? Isso é uma coisa interessante. Critica-se muito o SUS, né? Mas uma situação como esta só tem um sistema possível de reduzir o impacto da letalidade nessa doença. Um sistema único, público, gratuito, universal, que qualquer pessoa pode se internar, mesmo que depois ela passa mal agora, interna-se até no público e ela tem classe alta, vai depois para a privada, mas ali ela é salva. Eu costumo brincar que uma pessoa que mora, né, numa cobertura de Ipanema, no Leblon, que é o metro quadrado dos mais caros do mundo, atravessa a rua para ir se banhar no mar do Leblon de Ipanema e é atropelado. O primeiríssimo lugar que ele vai é no Miguel Couto, que é o hospital municipal público aqui do Leblon. Em primeiro lugar. Depois ele vai para alto, né, e muitas vezes os mesmos médicos que estão no Miguel Couto são os médicos que atendem também na área privada, são os professores das universidades, como a FRJ, a USP, o Unifesp, o ERJ. Né? Então, a diferença muitas vezes é na hotelaria e, obviamente, em algumas medicações que, infelizmente, o público falta. Então, por isso que eu ainda tenho a esperança de que isto ajude, né, a não termos uma situação como da América do Norte, que é um dos piores sistemas de saúde do mundo. As pessoas não têm acesso facilitado ao sistema de saúde americano. Né? E isso é muito grave numa epidemia. Isso faz com que a epidemia seja de forma cruel com as classes menos favorecidas. Qual é a avaliação que você faz sobre o desempenho do Brasil com relação à pandemia? Nós começamos muito bem, né? O Brasil, inclusive, foi elogiado pela OMS. Ele num ranking que é feito, estava num ranking que estava adotando as medidas mais adequadas, né, para aquela primeira fase, né, de entrada do vírus na nossa população, mas isso sabíamos que ia chegar, não tinha dúvida nenhuma, ninguém tinha dúvida. Do Ministério da Saúde, a prefeitura mais longínqua sabia que ia chegar, né, no país. Né? E provavelmente por um grande centro, como São Paulo e Rio de Janeiro. Na verdade, quando eu li o primeiro artigo, lá atrás, início de janeiro, em que mostrava que a doença poderia ser transmitida através de um portador assintomático, eu falei, será uma pandemia. Mas eu admito que achei que fosse alguma coisa semelhante ao H1N1, uma pandemia que foi muito grande, mas não teve esse caráter tão devastador que está tendo a pandemia do coronavírus, não. Por sair da quarentena, não vai dar para sair todo mundo junto, né? Pelo menos, idealmente, seria melhor se saísse em parcelas, grupos, e aí para entender como que a gente poderia fazer isso, daria para fazer um mapeamento de risco das áreas que foram mais afetadas, e aí, ao longo do tempo, os grupos que vivem nessas áreas saem, e aí depois os grupos que vivem em áreas que não foram tão afetadas saem do isolamento social? Sim, é possível fazer. Na verdade, uma das melhores estratégias de combate, né, à pandemia foi da Coreia do Sul, né, com a testagem ampla da população, e assim mesmo não atingiu toda a população, não. Mas foi uma testagem ampla e isolamento, né, por quarentena daquele indivíduo infectado.
Isso seria uma coisa muito interessante e, aparentemente, foi uma das que melhores resultados teve, né? O que nós podemos fazer agora, né, vamos ter um número de pessoas que foram infectadas. Obviamente, a imensa maioria vai estar recuperada sem nenhuma sequela. Dessas pessoas, nós podemos fazer inquéritos sorológicos para identificar se naquela comunidade ela tem maior ou menor probabilidade de estar imunizada e a outra, por outro lado, suscetível, né? Então, mas o teste sorológico não garante, positivo não garante que a pessoa está imunizada. É verdade, a gente ainda sabe pouco sobre a doença. Mas, por outro lado, não temos outra opção, né? Nós sabemos que mesmo o teste sorológico positivo, essa pessoa pode ter uma nova infecção, pode, mas também não temos evidências para isso, tá? Então, é uma estratégia que nós poderíamos nos basear para tentar identificar lugares em que o vírus circulou mais intensamente e provocou uma maior imunidade de grupo, né? De lugares em que ainda tem muitas pessoas sem defesas contra o coronavírus, mesmo não tendo toda a certeza que a pessoa que tem o anticorpo contra o coronavírus vai estar protegida, ou pelo menos protegida, para toda a sua vida. Essa suscetibilidade que você mencionou, ela é paradoxal, né? Como você comentou. Então, ela pode jogar ao nosso favor mais para frente, ou não? Não, sem dúvida. Veja, se fosse uma doença que não tivesse vacina e que não produzisse óbitos, só alguns casos de febre, né? Ela poderia ser uma doença que imunizaria todas as pessoas, certo? E sumiria. Se conferisse imunidade permanente, ela sumiria. Neste caso, por que não estamos adotando, liberando todos, nem muito menos só confinando, né, botando em isolamento só os idosos e quem tem comorbidade? Porque é uma doença que se espalha muito rápido, atinge muitas pessoas, embora mate uma pequena proporção delas, esse número, do ponto de vista quantitativo, vai sendo muito grande, porque muita gente é infectada. Então, é por isso que não estamos recomendando, porque, por exemplo, quando tem uma epidemia de resfriado, e todo ano tem no nosso país, é aquela tosse, febre, mal-estar, né, que a pessoa vai ficar uns dias em casa, coisa, nunca se decretou isolamento social para isso, porque a gente sabe que é uma infecção que vai provocar desconforto, afastamento do trabalho, perdas econômicas em um e no outro, né? Quem depende, né? Quem não tem um emprego fixo, mas não vai provocar um número de óbitos, pelo menos um número de óbitos tão grande em termos quantitativos do que estamos vendo com o coronavírus. Coisa que é impossível numa comunidade. As duas principais medidas que a gente diz para a população, na imprensa, na mídia toda, como fazer numa comunidade? Se tiver um indivíduo infectado na sua família, coloque-o num cômodo separado dos demais. Na comunidade, lave a mão com água e sabão e você estará bem protegido. Água. Entendeu? Então, as condições de vida de muitas pessoas do nosso país, elas são muito favoráveis à proliferação de várias doenças infecciosas. E o que é curioso, se você mostra o mapa, né, nós estamos aqui no Rio de Janeiro acompanhando a evolução do mapa no município do Rio de Janeiro. Você vê que a orla toda, no início, um número de casos todo ocorrendo na Zona Sul, Barra da Tijuca, do nosso município. Agora, ela está entrando para os bairros da periferia. Então, ela começa na classe média alta, porque é quem viaja, quem interage, né? Quem está com a possibilidade de se infectar em outro país.
E agora, pela interação que existe, né, entre pessoas que trabalham, ou são chefiados, tem funcionários, seja na casa, seja no trabalho, acaba passando essa infecção para os menos favorecidos. E agora a epidemia está se alastrando pelos bairros mais pobres do Rio de Janeiro e para as comunidades carentes. Então, são estratégias que a gente sabe que para quem tem uma casa com alguns cômodos, pode botar alguém num único cômodo. Quem só tem um cômodo para várias pessoas, é impossível. Né? Quem não tem água encanada, também é impossível. Então, isso traz, aumenta, né, a gravidade dessa pandemia no nosso país. O senhor tinha falado no início da entrevista que a vacina, uma vacina que de fato evite o contágio do coronavírus entre a população, provavelmente vai sair só no final deste ano, assim, no final do ano que vem, talvez, ou nem isso. E só que tem muitas empresas, principalmente americanas, biofarmacêuticas, que estão correndo, né, para desenvolver uma vacina. E nessa sexta, teve uma biofarmacêutica que afirmou ter descoberto um anticorpo que combatesse 100% o vírus dentro do organismo e que poderia expulsar o vírus em até 5 dias. Só que a pergunta é, o vírus tem como ele se mutar, então tem uma mutação genética, então esse seria o empecilho de produzir uma... Não é só isso, não. Os testes in vitro, em condições experimentais. Beleza. A cloroquina, em condições experimentais, ela inibe o vírus. Remdesivir. Tem uma base científica em falar, cloroquina, não dessa forma, né? Politizar um medicamento. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas uma coisa é você fazer in vitro. Depois tem que passar para animais de laboratório, são os modelos animais, né? E depois no ser humano. Muitos fármacos, até mesmo muitas vacinas, são testadas inicialmente nesta sequência e quando vai para o humano, não apresenta eficácia. Muitos desses fármacos são eficazes, né? O problema é que depois você tem que passar para o modelo animal e depois para o homem, para o ser humano. E aí, nesse caminho, perde-se muita coisa. Então, os testes de cloroquina, remdesivir, algumas drogas que estão sendo testadas em seres humanos, foram testadas antes in vitro e em animais, em modelos animais. Mas, quando passou para o modelo humano, é totalmente diferente, né? Então, por exemplo, a cloroquina, os estudos são contraditórios, né? O estudo que botou a cloroquina no topo da lista é um estudo do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista científico, muito cheio de furos, muito enviesado. Tá? Estão sendo feitos alguns ensaios clínicos controlados, randomizados, duplo cego, que seria o padrão ideal para se testar uma droga, né? E os resultados não têm sido muito animadores. Em alguns, inclusive, os que tomavam certa dose da droga foram ao óbito mais do que quem tomou placebo. Então, não dá para afirmar. Porque, veja, na medicina, o risco-benefício é fundamental ser balanceado. Tá? Toda medicação tem um risco. E nem por isso a gente deixa de receitar. Tem o risco de ter um evento adverso, às vezes grave, às vezes não muito grave. Mas a gente tem a certeza de que o benefício do uso daquela droga, daquele remédio, daquele fármaco, supera em muito o eventual risco que aquele fármaco representa. Entendeu? Entendi. Por isso é que hoje a cloroquina não é recomendada consensualmente. Porque os riscos ainda estão razoavelmente elevados em relação ao benefício, que pode ser nenhum. E se o remédio provocar um benefício
igual a zero, o risco vai ser sempre maior do que o benefício. Foram os dados científicos que a gente foi coletando durante a pandemia, durante a epidemia do MERS e do SARS, não pode ser usado, não é um ponto de partida melhor para enfrentar o Covid? Excelente pergunta. Excelente pergunta. E vou lhe dizer uma coisa. Se tivéssemos estudado profundamente o SARS e o MERS, talvez já estivéssemos mais próximo de uma droga mais eficaz ou mesmo de uma vacina. Do SARS, com certeza. Eu diria assim, eles são primos. O SARS, ele não produzia assintomático, que transmitia, ele só transmitia quando ele adoecia. Ora, o SARS era uma doença que muitas vezes grave. O doente adoecia, ele passa a transmitir, mas ele era internado e isolado. Então, não precisou fazer quarentena, fazer isolamento social, lockdown, porque cada indivíduo que adoecia ia para um hospital e ficava em isolamento. Ainda bem que ele não produzia um assintomático que pudesse transmitir a doença. O vírus sumiu. Não há hoje evidência de que o SARS esteja circulando na população. Isso é ótimo. Qual é o problema? Quando o SARS sumiu, parou-se de se investir numa droga, de se estudar a fundo o vírus e de procurar uma vacina. Sabe por quê? Porque as indústrias farmacêuticas e porque as indústrias de imunobiológicos visam fundamentalmente o lucro. É natural. Veja, estamos num país capitalista, numa sociedade capitalista, então toda a indústria visa o lucro. Mas é necessário que o Estado, e não estou falando se o Estado deve ser grande, pequeno, médio, não estou entrando nessa discussão, mas é necessário que a sociedade, através do Estado, regule melhor isto. E que as universidades e que a ciência tenha maior investimento. Isso está sendo uma outra grande lição. Né? Quando você diz de repensar a sociedade, é o quê? Não existe esse processo de acumulação e de desigualdade monstruoso que a gente tem no mundo inteiro, e especialmente em vários países como o nosso, nos torna refém de nós mesmos. Criamos um modelo de sociedade em que quanto mais acúmulo de riquezas você tem, mais prestígio você tem, né? E não priorizamos o nosso modo de vida. Um sistema em que acha que os recursos naturais são infindos. O PIB tem que estar sempre crescendo. O PIB tem que crescer, tem que crescer. O que significa o PIB? Quanto mais a gente explora a natureza, mais problemas temos. E, olha, não é só de aquecimento global, não. Hoje tem centenas de vírus na Amazonas, na floresta amazônica, que não conhecemos. Devastar a floresta significa passar a ter vírus que antes atingiam marsupiais, macacos, primatas não humanos, né, que estavam ali e que agora podem eventualmente vir para nós, humanos. Este modelo nós precisamos repensar. A mesma coisa em relação à saúde. A saúde é o nosso bem mais valioso. Tudo bem que uma indústria farmacêutica tenha lucro, é uma indústria, né? Mas que se faça algo tipo, olha, então você não quer mais pesquisar. Algum exemplo, por exemplo, estou dando um exemplo, né? Que pode ser até que nem seja viável. Você parou de pesquisar SARS, você não tem mais interesse, me passa todo esse teu conhecimento que você adquiriu, porque agora nós vamos financiar com recurso público, continuar estudando isso nas universidades. E aí não fica mais o segredo comercial. Aqui no Rio de Janeiro foi quase 1 bilhão para hospitais de campanha. Já se repassou 276 milhões. E até agora poucos leitos disponíveis. Por que não usou? Seria muito mais barato reformar os leitos dos nossos hospitais e contratar esse povo de forma, obviamente, de contratação rápida, né? Emergencial, mas deixaria o legado dos hospitais públicos no Rio de Janeiro, que tem a maior rede hospitalar
pública do Brasil e uma das maiores do mundo. Então, aqui não é falta de leito físico, é falta de investimento, falta de pessoal, de contratação de pessoal, tá? E também, lógico, má gestão em muitos casos, né? Nós teríamos os nossos hospitais preparados para evitar que aquela pessoa morra na emergência, morra em casa, ou então fique sentado numa emergência 6 dias, sentado na emergência, e vai ao óbito. Você acha Isso que é indigno. Morreu aqui no Rio de Janeiro. Tem chance de ser o campeão mundial de óbitos do Brasil? Eu acho que a minha única esperança é que, a despeito de todos os problemas do SUS, a gente consiga não bater tristemente esse recorde. Mas, se continuarmos nessa dubiedade, não só dubiedade, né? Contradição, uma coisa, outro diz outra, e sem essa abertura dos leitos necessários para diminuir a letalidade da doença, se continuarmos nessa toada, pode ser uma possibilidade termos este recorde, infelizmente. E quando que vai acalmar assim, os picos? Quando que a gente vai conseguir estabilizar os casos? Possivelmente abrir mais o isolamento? Olha, no mês de maio, não. Setembro, outubro, no mês não. de maio, não. Junho também não. Pode ser que em alguns lugares, meados de julho, agosto, comece a ser liberado. Em setembro, se nós formos seguir uma única direção, que todos apontem um único caminho, e não fique essa briga que está aí, política, né? Pode ser que em setembro, outubro, a gente já tenha mais gente, uma sociedade mais próxima do que foi a pré-pandemia, né? Mas se nós continuarmos, porque é o pior dos mundos. A França, por exemplo. A França, começaram os casos, eles adotaram as medidas de isolamento. E logo depois adotou-se o lockdown. A França, 64 dias depois, já começou a liberar as pessoas do isolamento. Eu tenho uma filha que faz doutorado lá, está me dizendo, né? Já está liberada para sair, para algumas coisas, de máscara, com todos os cuidados. Mas, veja, ela mesma está me dizendo, o francês está saindo na rua como se não tivesse tido nada. E um povo mais educado. Estou falando de Paris, estou falando do centro de Paris, não da periferia. É muito difícil, mesmo com o governo dando todas as orientações, a pessoa, né? Você viu nos jornais de grande circulação, as pessoas lá naquele Palácio dos Inválidos se abraçando. É tudo que não precisava, para comemorar, né, o maior afrouxamento do isolamento. Então, nessa toada, pode ser que a França retorne rapidamente para uma segunda onda. Mas se nós tivéssemos adotado o lockdown logo no início, hoje no Rio de Janeiro, 64 dias. 64 dias. Quem sabe, se tivéssemos adotado, já estaríamos agora, devagarzinho, liberando as pessoas para trabalhar algumas coisas, entendeu? Na França ficou 64 dias. Agora nós temos essa coisa, né, que não, nunca é uma coisa definitiva, sempre tem aquele jeitinho, tem um jeitinho do bem, mas tem esse tipo de jeitinho. Aí a gente fica, nem é isolamento, nem é lockdown, é uma coisa meio assim, meio assado, e vamos ficar dias e dias e dias com casos. Então, isso não é bom. Não é bom. Os casos no Rio de Janeiro e em São Paulo passaram a aumentar um pouco mais porque as pessoas relaxaram nas medidas de isolamento. Aqui no Rio de Janeiro, né, quando o empresariado de ônibus viu que o número de passageiros diminuiu, ele diminuiu a frota, até menos do que deveria. E não era para diminuir, claro, tá bom, não era para deixar todos os ônibus circulando, até pode ser, mas deixar os ônibus circulando de tal sorte que quem viajasse com distanciamento adequado.
Ah, mas aí ele vai à falência. Tudo bem, o Estado discute e faz algum acordo de subsidiar, enfim. Tá? Mas não. O lucro deles eu acho que não mudou. Em termos de margem de lucro, não mudou. Então, só como palavra final, eu gostaria de dizer o seguinte, que esta pandemia, né, realmente faça com que efetivamente nós repensemos nosso modo de vida, repensemos a sociedade que a gente vive. Eu acho que nós precisamos ter uma sociedade mais solidária, mais fraterna, precisamos olhar o próximo, precisamos ter empatia pelo outro, né? Precisamos exercitar aquilo que nos caracteriza como humanos, né? E que, assim, eu gostaria muito, especialmente, que a elite fizesse uma profunda reflexão. Que no nosso país, o que nós temos é a nossa elite econômica morando de frente para o mar, mas de costas para o Brasil.